No vídeo de hoje a gente vai ver a história do Loki, esse deus da mitologia nórdica, que ficou bem conhecido aí por causa dos quadrinhos da Marvel e os filmes. Então se você gosta desse personagem, seja por causa dos quadrinhos, dos filmes ou da mitologia nórdica, já deixa seu like para ajudar esse vídeo a ser divulgado para mais pessoas. Se inscreve também e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos, eu sempre trago esse tipo de conteúdo aqui no canal. Então é isso e vamos pro vídeo. Seja bem-vindo, eu sou o Sam e nesse vídeo a gente vai ver a história do Loki, o deus da trapaça da mitologia nórdica. As principais fontes da mitologia nórdica são as sagas que contam a história da mitologia nórdica, dos deuses, dos heróis e de todos os mitos. E a principal fonte se chama Edda, que são uma coletânea de manuscritos medievais islandeses que contam as histórias dos deuses, do Ragnarok, que é o fim dos tempos na mitologia nórdica, e com isso a gente inicia a história do Loki. Loki era filho de Jotun, Farbalt e Laufey, que são os gigantes da mitologia nórdica. No universo Marvel eles viraram gigantes de gelo. Esses gigantes são rivais dos Aesir, que são os deuses nórdicos como Odin e Thor, mas apesar de algumas diferenças da mitologia nórdica e do universo Marvel, mas em ambos os universos o Loki era realmente filho de gigantes. Sua descendência ainda gera discussões, para alguns seus pais eram gigantes, no entanto outros acreditavam que Laufey seria uma deusa associada à natureza. No entanto a linhagem divina dos deuses era paterna, no caso do Loki seria uma exceção e ele seria um deus por linhagem materna, sendo chamado de Loki, filho de Laufey. Mas uma diferença entre a mitologia nórdica e o universo Marvel é que o Loki não é filho de Odin, ele seria um irmão de Odin por pacto de sangue. Consequentemente, ele não seria irmão do Thor. Inclusive, em uma das histórias da mitologia nórdica, o Loki lembra a Odin que eles são irmãos por pacto de sangue e que não beberiam cerveja se não fossem na presença um do outro. No universo Marvel, pouco depois de seu nascimento, o Loki foi abandonado e deixado para morrer. Encontrado por Odin, foi levado para Asgard e criado com Odin e sua esposa. Eles criaram o Loki como um príncipe asgardiano junto com seu filho biológico Thor. Diferentemente dos outros deuses, o seu nome não possui um significado claro, como por exemplo, Thor, significa trovão. Porém, existem algumas hipóteses que podem dar significado ao seu nome, como lobo, fim, aranha, chama ou fogo. Aliados ao contexto histórico, esses significados ganham mais sentido. A sua relação próxima ao deus do fogo ou mesmo a ligação com Ragnarok, pela ideia de fim, e ainda por um de seus filhos ser um lobo gigante. Loki teve diversos filhos e muitos desses filhos são muito conhecidos e importantes na mitologia nórdica. E desses filhos a gente pode destacar Hel, Jormungand e Fenrir, além do cavalo de 8 patas de Odin. Mas Loki teve filhos ali nada convencionais, como o lobo Fenrir e a Jormungand, que era uma serpente. Então os deuses resolveram exilar esses filhos. Quando esses seres nasceram, Odin ficou sabendo da existência deles e decidiu providenciar o que iria fazer com essas abominações. No primeiro momento, Fenrir, que ainda era pequeno, foi levado para morar em Asgard, a terra dos deuses. Já Jormungand foi lançada às profundezas do mar, pois começou a crescer rápido demais. Quanto a Hel, essa foi enviada para a fria e nebulosa terra dos gigantes de gelo, chamada Niflheim. Lá ela passaria a comandar o mundo dos mortos, que ficou conhecido como Helheim. Posteriormente, os cristãos associaram essa ideia ao inferno. E na mitologia nórdica, esse local que a Hel governava era o local para onde os mortos que não tiveram uma morte honrosa em batalha eram enviados, já que se acreditava que os guerreiros por mortes honrosas iriam para Valhalla ficar ao lado de Odin e seus deuses. Já Jormungand, que foi a serpente que foi jogada ao mar, ficou conhecida como uma serpente que envolvia o mundo. Já o lobo Fenrir era um lobo que não parava de crescer, então os deuses ficaram assustados porque ele era muito forte também e eles não conseguiam dominá-lo. Eles sempre levavam a corrente e diziam para o lobo que duvidavam que ele conseguiria se libertar dessas correntes. O lobo Fenrir era muito forte, não parava de crescer, então os deuses tiveram que enganar ele. Eles sempre desafiavam o lobo a se livrar das algemas e provar que ele era poderoso, já que de maneira nenhuma eles conseguiriam prender o lobo por livre e espontânea vontade. Até que eles acharam uma corrente e conseguiram prendê-lo. Deu para perceber com isso que o Loki teve filhos muito poderosos aí, mas além disso ele era o mais inteligente dos deuses, conhecido aí como o deus da trapaça e dos disfarces. Muitas vezes ele pregava peça nos deuses, que trazia problema para todo mundo, mas ele acabava resolvendo. Uma pedra encontrada em 1950 permite conhecer um pouco melhor quem foi Loki. A pedra conta com uma gravura da face do semideus com os lábios costurados, confirmando uma das histórias contadas sobre ele. No conto, o anão Brock teria costurado os lábios de Loki a fim de impedi-lo a trapacear, resultando em suas cicatrizes na boca, uma das suas características físicas. E por sua inteligência, os deuses também sempre pediam ajuda a ele para ele poder resolver alguns problemas. Inclusive, uma vez roubaram o martelo do Thor e quem ajudou a recuperar foi Loki. Ele não era um personagem malvado, pelo contrário, ele ajudava os deuses, mas apesar de pregar suas peças, ele não era um deus malvado. Inclusive, muito dos artefatos e armas dos deuses, quem conseguiu foi o Loki, como por exemplo a lança de Odin Gungnir. Loki enganou a deusa Idun para que ela oferecesse maçãs da juventude para os deuses. E algumas teorias argumentam que esse lado destrutivo e do mal desse deus, na verdade, de uma perspectiva apenas religiosa. Afinal de contas, com o cristianismo, todos os deuses da mitologia nórdica eram apenas demônios. Segundo a mitologia, Loki, assim como outros deuses,
deuses não tinham um ritual de culto em seu nome, não haviam estruturas em seu nome ou mesmo uma religião que o seguisse. Alguns definem ele como um deus menor e outros classificam apenas como um ser mitológico. No Ragnarok ele lidera a legião de Hel, os mortos que não foram para Valhalla por não terem uma morte honrosa em batalha. Loki também é muito retratado durante o século XIX de diversas formas, e retratado mesmo até de forma totalmente diferente do que a mitologia nórdica. Além de uma figura ruim, também foi retratado como um Prometeu aí da cultura nórdica, e a maneira que ele é retratado aí ultimamente, que tá mais popular, é o conflito dele ali com o Thor, como ele sendo um vilão, como continuam saindo muitos filmes e séries sobre esse personagem e o universo dele. A gente ainda vai ver muita história sobre o Loki, seja da perspectiva da Marvel ou da mitologia nórdica, mas na mitologia nórdica, antes de acontecer o Ragnarok, Loki foi preso pelos deuses após alguns problemas, mas a mitologia conta que ele escapará das correntes e lutará contra Heimdall, o vigia da ponte entre os mundos, e dessa luta um matará o outro. Seus filhos também estarão nessa batalha. A serpente Jormungand lutará com Thor e irá envenenar e matá-lo. O lobo Fenrir vai devorar Odin. Então esse é o fim do Loki na mitologia nórdica. Então se você gostou da história do Loki, já deixa aquele like, não se esquece também de se inscrever e ativar as notificações. Eu sempre trago esse tipo de vídeo aqui sobre a história dos personagens, pra gente conhecer mais a fundo as histórias que a gente gosta. Então é isso, e a gente se vê até o próximo vídeo.